Boa noite, gente, graça e paz. Boa noite, gente, graça e paz. Amém, eu preciso de sua resposta. Então, para mim é um prazer estar aqui e poder participar desse momento da implantação da Escola de Ministros, mas também já cumprindo um desejo, né, de estar junto com o casal tão precioso, né, da nossa terra lá, e saber que eles estão aqui tendo uma resposta, uma equipe, um povo que se ajuntou em torno das coisas de Deus, amém? Então, o fator de estarmos aqui é mesmo aquilo que um dia Jesus disse: eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. O que move a respondermos ao ministério é esse interesse, essa ligação de pais e filhos do nosso coração com o Senhor. Então, como Sheila bem falou, eu me chamo Manuel Dias, isso é só para ali, para o cartaz, pode me chamar de Maneco. Eu sou casado com uma mulher linda, Camila Dias, tenho 2 filhos, Caio Petros e a Tessa. Alguns minutos estava vendo eles comendo um bom cuscuz na nossa terra lá, né? E para a gente não perder o contato, né, com essas preciosidades. Mas também estou aqui porque eu sei que Deus tem filhos. E Ele coloca homens, mulheres, levantados no corpo de Cristo para cuidar dos filhos dele e que possamos compartilhar coisas preciosas. Paulo diz que quando se reunia com as igrejas, quando estava com elas, coisas eram compartilhadas. E eu estou muito feliz de estar aqui numa conferência do Espírito, onde nós vamos mesmo entender, sermos iluminados, aprender por preceito, por demonstração, por inspiração, porque a igreja é mesmo a casa do Deus vivo. E individualmente também somos santuários de Deus. Como você pode hospedar alguém sem conhecer essa pessoa? Eu declaro que nós vamos sair de um lugar para entrar no outro lugar. Para eu chegar aqui em cima, eu subi um batente. Eu declaro que como pessoas nós vamos subir batentes. Como igreja, essa igreja vai subir um batente. Para quê? Para entrarmos nas coisas excelentes que Deus preparou para que a gente andasse nelas. Amém? Você está com a sua Bíblia? Eu gosto sempre de exaltar a palavra de Deus. Lembro dos primeiros dias que o pastor Bud nos estimulava, nos ensinava e também apontou que deveríamos ser homens e mulheres da palavra. E ele sempre dizia: menino, ensina a palavra. Então, vamos exaltar a palavra de Deus. Levanta ela acima da tua cabeça. Diga comigo: esta é a poderosa palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A manifestação da verdade e a expressão da palavra traz luz e entendimento ao coração. Diga: eu vou aprender sobre a pessoa, o ministério e os moveres do Espírito para a minha geração. Eu vou andar à luz dessa palavra. Tudo que ela diz que é para mim, eu vou entender e experimentar. Chegou o tempo, eu vou colocar os pés nas águas e vou mergulhar nas águas profundas que Deus tem para mim. E a minha vida nunca mais será a mesma. Amém. Que bênção. Toma a tua Bíblia aí, abre comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vamos tomar a vida e o ministério de Jesus como modelo perfeito, como aquele que expressou a própria verdade de Deus de uma forma muito plena. Os profetas no Velho Testamento, como um diamante, conseguiram expressar uma faceta, mas Jesus veio e manifestou o Pai em sua plenitude, em sua totalidade. Então Jesus é aquele que é a âncora, a própria doutrina, a própria palavra em manifestação. Eu pedi para você abrir Mateus 22 e nós vamos tirar aqui um fragmento desse texto e vamos usar para o nosso tempo de conferência do Espírito. Diga comigo: estamos numa conferência do Espírito. Vamos lá.
Mateus, capítulo 22, a partir do verso 23, diz assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles eram incrédulos quanto à ressurreição. E lhe perguntaram, verso 24, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Fala comigo, 7 irmãos. 7 homens de uma família. Haviam 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Diga comigo, até o 7º. Então eles vieram com uma questão que parecia ser grandemente difícil para Jesus responder. Verso 26, até o 7º, 27, depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram? Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sei que está aparecendo aqui. Vamos ler juntos? Eu quero ouvir a voz de todo mundo. Vamos lá? Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, você nunca mais vai esquecer. Continuando 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. É certo que eu não vou falar hoje sobre ressurreição, embora seja um assunto maravilhoso, gente, estudar sobre os últimos dias, estudar sobre escatologia, estudar sobre aquele dia quando venceremos a morte física, porque vamos ser levantados dentre os mortos se Jesus não vier na nossa geração. E é mesmo o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo levantou o corpo de Jesus. Tal qual foi com o cabeça, haverá de ser conosco. E se formos a geração que vamos ver Jesus, também vai ser o poder do Espírito Santo que vai transformar isso que é mortal em imortal. Sabe que você está num evangelho que te promete a imortalidade? E tais processos vão se dar por uma manifestação, uma ação, uma operação do Espírito de Deus. Mas nosso foco aqui não é sobre ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam, vieram com uma pergunta, um homem, ou melhor, uma mulher casou com 7 irmãos, eles morreram, depois ela morreu, e vieram com uma pergunta, gente, capciosa, para querer colocar Jesus em xeque-mate, num momento muito difícil. Mas para mim, essa resposta que ele deu, ela vale para essa questão e muitas outras. Você sabe que tem milhões de pessoas no corpo de Cristo que estão experimentando parte da verdade e não a verdade toda, porque pessoas estão sem entender e conhecer tanto as Escrituras como o poder de Deus. Mas sabe que quando uma verdade da palavra de Deus é iluminada e quando passamos a conhecer o Espírito Santo, nós vamos entrar numa dimensão onde vamos trazer toda a plenitude da experiência, onde vamos acertar. Eu gosto quando Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos pensar um pouco na vida e no ministério de Jesus. Ele foi mesmo gerado pelo poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo. O Espírito Santo descerá sobre ti. Maria recebeu um corpo, né, no ventre dela para Jesus. Jesus já existia. Ele andou aqui na terra há 30 anos. Ele foi batizado no batismo de João. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem do trono do Pai, em forma corpórea, como uma pomba, e vem sobre ele.
A partir de então, Jesus passou a ter uma experiência viva com o Espírito Santo. Ah, mas era Jesus. Deixa eu te dizer, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, era também para cada filho de Deus ter uma experiência, ter um momento onde você experimentaria isso e não seria uma memória do passado, seria uma experiência contínua. Em 2 Coríntios capítulo 13, no verso 13, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, consolação, companheirismo do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele não estava declarando aquilo que chamamos da bênção apostólica para ministros. Isso não pertence a uma classe da igreja, isso pertence aos filhos. Se você é filho, eu declaro que você vai ter experiências vivas, permanentes, contínuas com o Espírito Santo. Agora vamos pensar, Jesus estava dando essa resposta para os saduceus, e eu digo que ela vale para tudo, porque a questão era ressurreição. Mas Jesus tinha tido experiências desde os seus 30 anos. Ele cresceu na palavra de tal maneira que Jesus tinha a palavra na ponta da língua. Ele sempre falava a palavra. A gente vê Jesus abrindo as Escrituras, Isaías 61, quando ele entra na sinagoga, em Lucas 4, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu sei que você está numa igreja da fé, e a gente chama a existência o que não existe, mas eu quero te dizer que Jesus não estava chamando a existência, a experiência com o Espírito Santo. Ele tinha passado 40 dias no deserto, sim, sendo tentado pelo diabo por um lado, mas por outro lado, numa profunda comunhão com o Espírito Santo. E Lucas 4, lá no verso 14, diz que ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Ele começou os 40 dias numa comunhão, mas saiu no poder do Espírito Santo. Sabe que quando a gente tem comunhão, a gente passa para um ambiente de intimidade, e de um ambiente de intimidade com o Espírito Santo, nós passamos a andar no poder dele. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está nos comunicando. Eu quero que vocês não saibam apenas que eu existo. Vocês precisam entender que eu vou ter comunhão com vocês e que vocês vão andar no meu poder. Agora vamos voltar para a resposta de Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Professor, Maneco, Manuel Dias, eu posso conhecer o poder de Deus? Eu te digo, pode e deve. Se Jesus considerou algo que estaria disponível, então eu tenho que me interessar. Alguns crentes se interessam, outros não. Se você era um desinteressado, você está nessa conferência do Espírito para perceber. Será que eu estou ignorando a pessoa do Espírito Santo e que de uma outra forma eu poderia ter comunhão e intimidade com Ele? Julgue-se a si mesmo. Será que eu estou andando no poder do Espírito? Será que eu não estou desperdiçando coisas que Deus proveu para mim e eu estou achando apenas que é para alguns? Eu quero te dizer que se você é filho, isso te pertence. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem já vestiu uma camisa pelo contrário, pelo avesso? Quem já vestiu aqui? Então, eu queria ver essa verdade pelo contrário. Se Jesus disse, errais, não conhecendo, olha para cá, as Escrituras, nem a pessoa que é a fonte do poder de Deus, que é o Espírito Santo, porque quando ele estava falando do poder de Deus, ele estava falando da pessoa do Espírito Santo que concede. Então, eu preciso conhecer Bíblia, e parte da vida cristã é estudo, é conhecer, e eu te inspiro a você fazer o rema, Nós temos algumas matérias que tocam esse tema, que são como ser guiado pelo Espírito. Amo essa matéria, Tive o privilégio de ensinar nesses 2 últimos anos, devido à pandemia, e ensinei lá em Campina. A outra matéria, manifestações do Espírito, também já ensinei algumas temporadas, em outros períodos, e também já ensinei a matéria unção. São 3 perspectivas de você entender a pessoa do Espírito Santo, seu ministério. Eu te inspiro,
Faz o rema. Ah, eu fiz e não peguei tudo. Faz de novo, não tem problema sentar e aprender de novo, não. Gente, de vez em quando eu sento e reciclo para aprender com outras pessoas, porque isso me renova, isso aumenta a minha consciência. Agora eu falei sobre a roupa pelo avesso. Vamos ver essa verdade pelo avesso. Se Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, o que seria o avesso? Eu vou acertar. Diga comigo, eu vou acertar. Se eu conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Aí eu sei que numa hora dessa, aqueles que são dados mais ao estudo, mas eu conheço a palavra, a Bíblia, eu estudo. Mas eu te pergunto, você conhece o Espírito Santo? Como é que eu vou conhecer o Espírito Santo? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o homem pode discernir o seu próprio espírito. Tem crentes que até estão estudando a Bíblia, mas não discernem o seu próprio espírito. Eu vou conhecer o Espírito Santo através do meu espírito humano. E chegou o tempo de você entrar nessa intimidade do espírito do homem com o Espírito de Deus. Lá em João, no capítulo 3, verso 8, Jesus ensinando sobre o novo nascimento, diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu de novo aqui? Então você é um bom candidato para experimentar o que diz o verso 8. Jesus disse, ou melhor, eu ia dizer pelo fim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A pessoa que é nascida do Espírito, ela não vai andar por um conhecimento do psicológico, do natural, do racional. Ela vai ter um conhecimento que vem daqui, do homem interior, porque é o homem interior que vai discernir a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus estava anunciando uma geração de homens e mulheres que haveriam de nascer de novo, que iriam experimentar lá, Mateus 22, 29, e o experimentar o contrário, vão acertar por conhecer as Escrituras e conhecer o Espírito Santo. Diga comigo, chegou a hora de conhecer tanto as Escrituras como a pessoa do Espírito Santo. Oh, aleluia! É uma coisa espiritual. No outro texto, Paulo diz em Coríntios que o homem natural acha que tudo é loucura. O homem carnal tem uns vislumbres, percebe uma coisa, mas outra hora está igual natural. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Eu declaro que está chegando a maturidade na sua vida, que você vai discernir todas as coisas. E uma delas é a pessoa do Espírito Santo, seu papel, seus ministérios, seu trabalhar dentro de nós, e olha para cá, seu trabalhar sobre nós. Eu peguei ali um livro na nossa livraria, no Verbo Shop, que diz o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Ele é uma pessoa, mas tem dois trabalhos. Por exemplo, em casa você é mãe, no outro lugar você trabalha, algum trabalho que você faz, na igreja você tem um papel, nós cumprimos papéis. O seu trabalhar em casa é diferente do seu trabalhar na igreja. O Espírito Santo em cada um de nós tem um trabalhar interior para que eu me torne esse filho espiritual excelente. Mas ele também vem sobre mim para que eu possa abençoar outras vidas na igreja, no ministério de reconciliação, no aconselhamento. Estávamos aqui usufruindo de um ambiente de louvor e adoração, uma unção que nos conduz ao trono, à adoração, a uma inspiração, a falar debaixo do espírito de profecia, salmodiar, cantar, ministrar, tudo isso debaixo da influência do Espírito Santo. O homem natural, isso é tudo loucura. Mas o homem espiritual, ou a mulher espiritual, que todos estamos nos tornando, me dá um amém aí. Diga comigo, nós vamos discernir. E aí fica meu incentivo para você continuar conferindo. Meu Deus, será que eu estou andando em todas as coisas?
Será que eu estou errando ou acertando? Eu declaro, irmãos, que a gente está saindo daquele lugar onde a gente errava que só, mas a gente está entrando numa terra onde acertamos e acertamos e vamos acertando mais e mais. Posso ouvir um amém? Olha para alguém perto de você e diga assim, você vai acertar. Porque você vai conhecer tanto as escrituras quanto o poder de Deus. E eu sei, irmãos, que numa sala como essa, tem os pinga-fogos pentecostal que se chamar para orar, sapateiro de uma ponta para outra. Mas são preguiçosos para estudar. Eu vou declarar o prumo de Deus na sua vida. Tem que ser do fogo, tem que ser pentecostal, mas tem que estudar a Bíblia. Porque só fogo sem Bíblia, você pode ser levado por algum vento errado aí. A Bíblia nos coloca limites. A Bíblia nos coloca o padrão divino. E tem os outros que só gostam da Bíblia. Ah, eu não gosto muito desse negócio de fogo. Pode até ter sido que você teve uma experiência errada, mas o fato de ter experiências erradas não nega que existe o original. Existe o original e Deus quer que você ande no original. Diga comigo, existe um mover original. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus quer que você ande nele. Está tudo bem com você aí? Comigo também. Vamos ver a vida de um homem que me inspira muito a pensar sobre a pessoa do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo e sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Fala sobre sensibilidade, fala sobre os dons, fala sobre ser guiado. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. É com esse ouvido? Não, é aqui. Eu ouço a voz do Espírito, e a palavra Espírito, na língua grega é pneuma, de onde vem pneu. Daqui a pouco você vai sair daqui, vai entrar no carro e tem lá 4 pneus. A gente chama pneu a peça de borracha, mas eu quero te dizer que pneuma, ou melhor, o pneu é o ar dentro da borracha. Então, quando a Bíblia diz o Espírito, o vento sopra, aquela palavra é pneuma. Onde ele sopra? Dentro do meu espírito. Não é aqui que você entende, é aqui. É aqui que você vai ter percepções. Eu declaro que você vai sair hoje de noite com uma sensibilidade maior para discernir o seu próprio espírito, onde o Espírito Santo vai falar ou vai se mover. Ele é um vento. Você percebe ele dentro do seu espírito. E a palavra espírito para espírito humano também é vento, pneuma. Então, um vento quando encontra outro, um vento mais forte, o Espírito Santo arrasta outro vento. Aí você percebe, meu Deus, eu tenho uma coisa me impelindo para cá, ou uma coisa me impelindo a pensar numa pessoa, ou me impelindo para eu ficar isolado num canto para orar. Eu declaro que você vai perceber os moveres do Espírito. Eu declaro que você vai discernir as coisas espirituais. E eu declaro que você vai deixar de ser carnal. O quê? Para quê? Eu não estou entendendo nada. Segue o vento. E você vai começar a ter experiências com Deus tão incontestáveis, tão contundentes, que você vai passar a ter intimidade e confiança quando ele se move. É algo além do racional, é mesmo. Você nasceu num reino espiritual. E não somos mais homens naturais, racionais. Lógico, a gente vai usar nossa inteligência, mas quando eu digo não somos mais racionais, é porque somos espirituais. Nós temos uma sabedoria superior que se manifesta dentro de nós, divina. Afinal, Deus disse, eu andarei com eles, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Chegou a era das experiências com Deus. Diga comigo, eu vou ter experiências com Deus. Eu não sei quanto a você, chegou um momento que eu cansei
de olhar as experiências dos outros. Eu gosto de ler, medito, estudo, né, e honro grandemente o irmão Reiga, porque ele me influenciou, a vida do pastor Bud, tantos professores meus no centro de treinamento. Que bênção! Mas chegou um momento que eu digo, eu quero as minhas experiências. Vou contar uma delas. Abre aí comigo em Lucas, no capítulo 2. Vamos deixar aí no gatilho, mas eu vou contar uma experiência. Posso contar? Compartilhar algo com você? Eu amo, aprecio grandemente a matéria Aliança de Sangue. Eu acho que, gente, eu já ensinei cerca de 45, 50 vezes. E se tiver alguém ensinando, eu vou me sentar como se nunca tivesse ouvido, porque eu gosto de aprender. Nunca pare de aprender. Amém? E aí, como eu gosto da matéria Aliança de Sangue, eu também gosto de celebrar a ceia. E estávamos na casa de Estélio e Márcia, em Campina Grande, no mês de dezembro, 2008, 2009, mais ou menos. E era o aniversário deles, e eu digo, aniversário, vamos comer bolo, vamos jantar, mas vamos orar, vamos ter palavra, vamos ter Bíblia, porque quando crentes se juntam, tem que ter uma ministraçãozinha. Aí eu digo, vamos fazer uma ceia, fizemos, e ficamos uns minutos adorando ao Senhor, umas 12 pessoas espalhadas numa casa, e aí, a irmã da Márcia Andréa Rocha, ela olhou para mim e disse, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Eu digo, pode falar. Eu digo, pode falar. Ela disse, eu vi você num país e daquele país ia para outro. Peibuf calou-se, disse, vai ser assim. E eu do lado de cá disse, eu recebo. Tem gente que atrai o fluir do Espírito Santo, tem gente que espanta. O genuíno eu vou atrair. Eu não sou incrédulo, Deus se move. Eu falava agora há pouco de uma experiência, há 2 meses. Uma mulher num culto de oração me trouxe uma palavra, e eu estou vivenciando coisas daquilo que ela falou. Eu digo, como se dará? Eu pensei que era alguns anos na frente, 3 semanas na frente. Eu declaro que você vai ter experiências com Deus. Aí lá estava, ela disse essa palavra, passou alguns minutos, naquele mesmo ambiente, um outro casal se aproximou de mim, e aí ele estava com esse anel numa caixinha, e ele pegou o anel e disse, deixa eu colocar no teu dedo. Aí colocou, tem escrito aqui em hebraico, eu sou do meu amado é meu. Aí ele disse, rapaz, eu estava com esse anel, eu trouxe, e eu não sabia para que era, mas quando eu lhe vi agora, o Senhor mandou lhe dar. Mas tem uma palavra em cima dessa oferta que eu estou te dando. Aí eu coloquei, achei bonito mesmo, eu digo, ficou bem. Ele disse, parece que foi feito para o seu dedo. Eu digo, também acho. Ele disse, mas tem algo que Deus quer comunicar. Eu, tudo bem, pode falar. Ele disse, o Senhor está te dando esse anel como um testemunho de que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Então, qual era a última palavra que Deus tinha me dito? Há 5 minutos, no outro lugar da sala. Você vai para uma nação e daquela vai para outra. Eu digo, uau, vou mesmo. Senhor, eu acredito. Eu não sei se você é crente ou é incrédulo, eu sou crente. Esse ambiente é um ambiente de milagres. Eu não sei quantos anos você pensou que o Espírito Santo era apenas para alguns, mas eu declaro que ainda esses dias, essa semana, esses meses, esse ano, você vai ter as suas experiências com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Permita-me contar o resto da história, porque a gente vai voltar para a Bíblia. Amém? Eu não posso basear uma ministração nas minhas experiências, mas eu compartilho em compartilhar a palavra de Deus. Passaram-se 4 meses, eu estava em Angola, dando aula no Rema. E aí, estava terminando de dar a matéria Aliança de Sangue, lá. E naquele término, faltando uma semana para concluir, era um domingo pela manhã, eu estava lá na igreja, já tinha ido algumas vezes, se eu calcular, acho que foi 8, 10 vezes em Angola, eu tenho quase 1 ano plantado ali, aquele povo abençoado, 1 ano da minha vida. E aí, eu conhecia já o grupo da igreja, os irmãos. De repente, gente, eu vejo um homem entrando e sentando como
esse jovem rapaz aqui na minha frente. Sentou lá no banco da frente, um domingo de manhã. Eu ia naquela manhã pregar num outro lugar. Teve uma chuva tão grande, estradas se quebraram. O pastor daquela igreja onde estávamos disse, olha, está impossível você ir. Há algum problema de ficar hoje de manhã aqui? Eu disse, nenhum. Era uma igreja ainda tradicional. O pastor Eliezer Rodrigues estava ministrando, eu me sentei numa cadeira e eu vi aquele homem chegando. E meus olhos ficaram para ele. Eu disse, Senhor, quer falar alguma coisa para mim? E fiquei ali, feita a galinha chocando os ovos. Porque tem gente que é muito ligeiro, muito curioso, muito impaciente, aí não percebe o Espírito Santo. E o culto foi rolando, Eliezer ministrando uma palavra abençoada, e eu com um olho no peixe e outro no gato. Eu estava ali, dava para ver os dois ao mesmo tempo, né? E aí, enquanto Eliezer ministrava, uma palavra, feito uma nuvem se forma. E o Senhor disse, vá lá falar com aquele homem esta palavra. Eliezer terminou, foi imediatamente lá. Aí eu disse, eu tenho uma palavra para lhe dizer, o Senhor me comunicou. E falei a palavra para ele. E aí aquele homem ficou de pé, aquele homem era um homem do governo de Angola. Aquele homem ficou de pé e disse, eu sou professor de universidade na área de física, de matemática. E ele disse, de onde você é? Eu disse, eu sou brasileiro. O que você está fazendo aqui? Eu estou ensinando numa escola bíblica. Você pode até vir visitar amanhã. Conversamos, em poucos minutos aquele homem foi na sala do Rema, lá em Angola, foi cheio do Espírito Santo. Chamei ele para a aula na segunda-feira, ele veio. Aí ele disse, eu estou encantado, porque eu sou professor universitário, e eu não sabia que tinha lugares que se ensinava a Bíblia, como você está fazendo. Aí eu digo, vem a quarta de novo. Aí ele veio na quarta de novo. Nisso ele foi compartilhando. Deixa eu te falar, aquele domingo, eu estava passando numa avenida aqui em cima, chama Avenida Samba. Ele disse, eu vi uns crentes com umas bíblias, e o Senhor me disse, siga esses crentes e entre no lugar onde eles estiverem. Ou seja, era o primeiro dia que aquele homem estava entrando naquela igreja. E eu não era para estar naquela igreja naquele dia. Deixa eu te dizer, quem se move com o Espírito vai experimentar encontros divinos. Não foi carne nem sangue quem me mostrou aquele homem. Nem foi, aquele homem foi para aquela igreja por acaso. Eu não estou mais para viver as coisas por acaso. Deixa isso para o homem natural. Eu quero viver as coisas de Deus mais cotidiana na minha vida. E eu quero te chamar para esse clube. Eu não sou especial. Eu sou tão filho quanto você. Porque tem um bocado de ministro carnal no corpo de Cristo. Tem muitos filhos mais espirituais do que pregadores algumas vezes. Mas eu quero ser filho e eu quero ser um ministro sensível. Se Deus mandar parar aqui, eu vou parar. Por que eu vou ficar teimando, falando uma palavra que Deus não está se movendo nela? Eu quero me mover com Ele. Eu declaro que na sua vida pessoal você vai se mover com Deus também. Vamos contar o resto da história. Chegou na quarta, ele foi para a aula e ele ficou, gente, que coisa boa. Terminou a aula, ele disse, você tem material de divulgação dessa escola? Tem isso, tem isso. O que eu posso levar? Dei revista, dei livro, dei CDs de aulas demonstrativas. E aí, ele levou um pacotão de coisa. Por quê? Ele disse, amanhã eu não posso vir. Aula lá na quinta-feira também. Amanhã eu não posso vir. Eu chamei ele para a ceia. E aí, ele disse, eu estou indo para Moçambique, África do Sul e um outro país. Ele disse, eu quero levar para o meu pastor em Moçambique o material dessa escola. Aí ele voltou com 12, 15 dias. Ele disse, você está livre próximo fim de semana? O meu pastor de Moçambique está convidando para você ir para lá. Eu digo que essa é minha aliança com minha esposa e essa é a aliança com a chamada de Deus que Ele me chamou para pisar nações. Agora, como eu falei do rio,
de Ezequiel 47. Tem crentes que estão anos olhando os rios passando na vida dos outros, quando Deus está te chamando dentro das águas, dizendo: vem, coloca os pés, deixa a influência do meu Espírito vir sobre sua vida, porque eu vou te levar para o centro da minha vontade. Eu vou te fazer andar nas coisas que eu já preparei que você andasse nelas. Eu vou fazer florescer o ministério que eu plantei na sua vida, servindo aos outros, servindo naquilo que eu tenho te chamado e te ungido. Eu vou abençoar todas as coisas que você puser as mãos. Eu vou te guiar pela minha palavra, mas eu vou te guiar também por impulsos que eu vou te dar no teu coração. E aquele homem compartilhou aquilo, aí eu disse: olha, eu tenho uma programação no Brasil, mas vamos encontrar uma brecha. Irmãos, 1 ano depois, eu estava em Moçambique. Deixa eu te dizer, 1 ano depois, eu tentei até pagar a minha passagem, mas aconteceu um milagre e a passagem foi paga. Eu ia dar aula novamente em Angola e encaixou e saiu. Não sei, até hoje eu não sei. Ia ficar lá num lugar, tinha um brasileiro trabalhando, que eu conhecia de Natal. Ele disse: não, você vai ficar comigo aqui, tem toda a liberdade de trazer você. Fiquei lá. Marquei para ficar 8 dias. Quando eu cheguei, eu trouxe uma mala de livros para aquele pastor. E era uma igreja pequena, pequenininha. Não, igreja de 3.000 e poucas pessoas. E aí, fui almoçar com o pastor Maposse. E aí eu com aquela mala, ele disse: o que é isso? Eu disse: é que Deus mandou trazer uma mala de livros da fé, de irmão Reagan, de Reagan Júnior e outros livros. E eu dei para aquele homem aquela mala. E quando ele abriu, ele disse: como pode? Eu disse: o quê? Quanto é? Aí eu disse: não, Deus mandou lhe ofertar. E, irmãos, eu lembro que eu comprei os livros, nem lembro quanto foi na época, mas eu me lembro que eu paguei 300 e poucos dólares de excesso de peso da bagagem para levar. Mas paguei com gosto. Quando ele abriu, ele disse: existem livros de irmão Reagan em português? Eu já tive 2 vezes no Rema, nos Estados Unidos. E eu perguntei a Deus: Deus, por que não tem livros desse homem em português? Ele não sabia que no Brasil tinha os livros de Kenneth Reagan traduzidos. Ele lia em inglês, mas ele queria em português. Aí ele disse: como você sabia que eu queria? Eu disse: Deus me falou para eu trazer esses livros para você. E ele quis pagar. Quanto é? Eu disse: não, é seu. Eu estou aqui como os corvos que traziam carne para o profeta. Aí ele, no almoço: você pode pregar hoje de noite na minha igreja? Olha, eu vim para ficar 8 dias aqui e estar orando por essa nação. Mas posso, estou disponível. Preguei naquela segunda de noite. Quando terminou a ministração, ele disse: eu sou líder aqui dos pastores em Moçambique, na capital Maputo. O senhor poderia pregar amanhã, né, ter um momento? Eu vou ter uma reunião com 80 pastores e um almoço depois. Você poderia ministrar para eles? Eu calculei, né, ele vai me dar uma oportunidade, uns 10, 15 minutos. Irmãos, 9 horas da manhã eu estava lá. Aquele homem disse: você tem até meio-dia. Eu ministrei 3 horas. Quando nos meus planejamentos eu estaria com 80 lideranças do outro lado do mundo? Nunca. Mas sabe quando a gente é conduzido pelo vento? Coisas vão acontecer que você nunca, jamais conseguiria na sua força, no seu braço, no seu planejamento, até no seu dinheiro. Aí preguei naquela terça de manhã. Ele disse: você pode pregar hoje à noite? Aí eu: estou disponível, pastor. E todos os dias eu dizia: a palavra da fé vai chegar aqui em Moçambique. A palavra da fé, o rema, vai chegar aqui. Declarava naquelas ruas. Preguei na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Domingo de manhã tinha tanta gente.
Eu lembro que o apelo, o garoto estava comigo, o Charles, disse, Maneco, foram 115, 118 pessoas que receberam Jesus. Teve um culto de cura, curas aconteceram. E passaram-se 10 anos, quando houve a primeira turma online de Moçambique. Quem foi o primeiro professor? Para que se cumpra a palavra que diz que Deus vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Levanta tuas mãos, eu vejo uma atmosfera de coisas sendo destravadas. Ora no Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu sei que tem às vezes anos de prejuízos na nossa vida, mas eu ouço o Senhor dizendo, eu vou restituir os anos que foram perdidos. E você, meu filho, minha filha, vai começar a ter experiências comigo. Eu vou te guiar pelo meu Espírito. Nunca lestes, nunca ouvistes que a minha palavra diz que os meus filhos são guiados pelo meu Espírito? Sim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Você não sabe que eu estou no seu futuro? Você não sabe que eu coordeno e comando todas as coisas para que você possa experimentar aquilo que eu preparei para que você andasse? Se você faz tempo que ora no Espírito Santo, ou melhor que não ora, comece a falar essa linguagem. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente porque você vai ser cheio. E se você faz anos que não falas em línguas, ou que isso não transborda de uma forma intensa como deveria transbordar na sua vida, eu declaro esses poços abertos. Eu declaro que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu declaro que você vai tomar posse daquilo que te pertence como filho, e você vai sair das águas rasas, e você vai entrar no fluir de Deus. E ao invés de um lamento, haverá um cântico de vitória, haverá um cântico de alegria. Sereis guiados em paz e em alegria. Porque eu vou te dar olhos para ver, ouvidos para ouvir. Haverão dias que eu vou te arrebatar para a sala do conselho do meu trono, e eu vou te apresentar as minhas razões. Eu vou montar o quebra-cabeça contigo. Chegou o tempo de sair do labirinto, da confusão. Chegou o tempo de pegar nas minhas mãos e andar comigo. Eu sou teu pai, eu sou teu guia. Vou usar também pessoas mais maduras para te instruir, confirmar e te conduzir. Mas eu sou teu pai. Vem para a luz. Vem para o ambiente do meu conselho resplandecendo sobre ti. Eu declaro o mover do Espírito Santo dentro de você e sobre você. Mas há algo muito importante. Precisamos desenvolver aquilo que Sheila falou no início do culto. Eu honro os que me honram. Sabe que tem pessoas no corpo de Cristo que honram o Pai, honram o Filho, mas o Espírito Santo é feito um cachorrinho largado? Eu te especifico nessa noite. Chegou o tempo de você honrar o Espírito de Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai,
quanto o Filho. Ele está dentro de nós. E Ele é aquele que conduz o culto. E quando não honramos, o ignoramos. Efésios 4:30 diz que podemos entristecê-lo. Se eu posso entristecê-lo, eu posso agradá-lo. Então não basta saber que Ele existe, eu tenho que honrá-lo. Porque se eu honrá-lo, Ele vai se mover com os seus ministérios para mim, comigo. No natural, pessoas que ignoram a gente fica até assim. Mas quando pessoas te honram, há uma resposta. Eu declaro a comunhão do Espírito Santo sobre você. Você chega a entender isso? Eu declaro a intimidade, como nunca houve. Você sabe que existem níveis de intimidade. E não se limita ao culto, não se limita ao momento da oração, às vezes andando, às vezes tomando banho, às vezes dirigindo. Tão quieto e sensível, Ele começa a falar coisas dentro de nós. Para de ser religioso. O Espírito Santo não está limitado a um culto. A nossa vida é um culto 24 horas por dia. Não esqueci. Lucas 2:25. Pode continuar. Lucas 2:25. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Diga, e eu quero essa experiência na minha vida. O que conta Lucas 2:25? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Diga comigo, tinha expectativas. Olha para cá, irmão. Quando a gente perde a expectativa, a gente se desliga, a gente esmorece, cai no natural. Não vem para um culto como você vai para uma repartição pública, ficar sentado numa cadeira esperando uma ficha te chamar, não. Vem com expectativas em Deus. Não vem para o culto na expectativa no ministro, embora a gente saiba que o Espírito se move. Porque eu lembro uma vez, eu cheguei lá na Prata, eu ia andando na calçada, e um rapaz na igreja, cortando a grama, olhou para cima para mim, aí disse, eu tenho uma palavra para te dizer. O Espírito Santo vai se mover sobre quem está no culto? Vai. Mas às vezes o Espírito Santo vai se mover na pessoa que está recepcionando. Na pessoa que está filmando, ela desce um batente e ela olha para você, salta uma palavra do Espírito Santo para te dizer. Para de querer regrar por onde o Espírito vai se mover e como as coisas vão acontecer. Como alguém já disse, fica na dispensação, mas mantenha as expectativas em Deus. Porque Ele é galardoador dos que o buscam. Lá estava Simeão, justo e piedoso, esperava, tinha expectativas, a consolação de Israel. Ponto e vírgula. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ah, irmãos, quando a gente é inclinado para Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, é como uma galinha chocando. Você atrai. Tem gente que a vida espanta a unção, espanta o Espírito Santo, entristece ele.
mas outros atrai. Eu não quero perder esse elemento de atração do Espírito Santo sobre mim. Eu quero atraí-lo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso era uma dispensação antiga, quanto mais hoje que ele habita em nós. Mas é possível ele habitar em nós e a gente ignorá-lo? Não ignora mais ele dentro de você. Começa a reconhecê-lo. Olha o que diz o verso seguinte, 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha para cá. Porque ele tinha expectativas, o Espírito estava sobre ele. Já tinha uma aproximação. Eu declaro que nós vamos desenvolver essa intimidade. Agora olha para cá. Fruto dessa intimidade, o Espírito Santo. Simeão, eu tenho algo para te dizer. Você não vai morrer sem antes ver o Cristo do Senhor. Tem gente querendo ter revelação sem ter intimidade. Tem gente que só quer o produto final, só quer as bênçãos, mas não quer o preço do relacionamento. Você não barganha com Deus assim, não. Você tem que buscá-lo. Você tem que provar que Ele é o maior e você se submete a Ele. E Simeão ouviu. Como? Não passarei pela morte sem ver o Cristo. Sim, Simeão. Eu vou parafrasear. Você vai ser privilegiado hoje. Olha o próximo verso. 26, revelara-lhe. 27, movido pelo Espírito. Olha para cá. Simeão, o Espírito Santo. Aonde? No templo. Não estou percebendo. Por que eu estou sendo empurrado para ali? Pare, Simeão. Por que, Senhor? Pare. Daqui a pouco passa um casal com um bebê no braço, que ia levar para ministrar oferta ao Senhor quando uma criança nasce aos 8 dias. Sabe quem era? Maria, José e Cristo. Ele viu, ele pegou naquele bebê e ele disse: Senhor, agora pode me despedir em paz, porque eu vi a promessa. Tem gente que quer ver o cumprimento de promessas, mas não está num ambiente do Espírito de Deus, de receber revelações e de ser impelido por Ele. Tem gente aqui que está pesada, e Deus está dizendo: você tem que ficar leve, como uma folha, como um galho que a correnteza das águas leva. Deixa eu governar a sua vida. Deixa eu lhe conduzir aos próximos passos. Nunca leu, nunca ouviu o que diz Zacarias, que não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Eu sei. Eu poderia contar tantas outras histórias, mas eu estou te ministrando a palavra. Não foi minha cabeça que me levou a Moçambique. Para um mundo natural, como é que uma louca diz que uma pessoa vai para um país e de outro vai para outro? Como é que alguém dá um anel dizendo que Deus está confirmando uma promessa? Como é que uma pessoa sai de um trânsito e entra numa igreja que ele ia para outra igreja?
Tanta coisa vai acontecer que não se explica, mas Deus está lá.